minha história no teatro é um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Geralmente a galera tem um primeiro contato com teatro, com arte de uma forma geral, ou na escola, ou acompanhando peças desde cedo. Comigo foi um pouco diferente. Eu vim para João Pessoa em 2003 para fazer universidade. Comecei a estudar Ciências Sociais na UFPB. Com os 2 anos de curso, passei por um processo de desencantamento grande com a academia. Nesse meio campo aí, eu fui conhecendo uma galera de áreas diferentes. E é nesse meio dessa experiência e dessa busca por alguma outra coisa que não a universidade que eu conheço o teatro. E aí a primeira vez que eu entrei no teatro de fato, eu já tinha o quê? 20 anos, 21 anos. E aquela coisa de entrar naquela caixa preta, de você poder manipular a realidade a partir daquilo, construir uma ficção, ter uma manipulação de tempo, de espaço, de luz, de criar climas, ambiência, aquilo ali me pegou muito, assim, eu digo, pô, aqui tem alguma coisa que eu quero. Né? O Vereda da Salvação é, vamos dizer, o ponto de partida dentro da história do Sertão, porque foi a partir desse espetáculo que nós nos reunimos e tivemos o desejo de não deixar isso parar, né? De continuar com o trabalho. E desde 2007, quando a gente estreou o Vereda da Salvação na falecida Sala Preta, a gente não parou de trabalhar mais, porque a gente vem desenvolvendo uma pesquisa que é uma pesquisa contínua de interpretação, de técnicas de interpretação, de concepções estéticas, que a gente vem verticalizando a cada ano e a cada novo projeto numa técnica e numa descoberta nova, como foi, por exemplo, a descoberta da rua para o grupo. Né? A rua é algo apaixonante. Né? Por exemplo, a minha pesquisa dentro da academia é voltada para a ocupação dos espaços públicos. Né? Então, o que eu trabalho dentro das ciências sociais é essa coisa da ocupação do espaço público, de que maneira a gente pode se apropriar de um espaço que é um espaço transitório, um espaço de passagens, de desencontros, e a partir de algum tipo de manifestação artística. No nosso caso, o teatro, aquilo se torna um lugar de encontro, mesmo que momentaneamente, uma avenida, uma praça, uma viela, um largo, se torna palco e se torna um lugar de encontro, de troca, de relação, de inter-relação. Tem uma coisa que me encanta nessa coisa do espaço público. Para nós atores, a rua é um desafio ainda maior, né? Porque você tem que dar conta das intempéries do acaso. Então, cachorro que cruza a cena, criança que entra, carro de som que passa, bêbado que não para de falar. É uma infinidade de coisas que vêm a interferir naquela coisa que você se programou a fazer. Você não tem um ambiente controlado. Isso é muito massa. Depois do espetáculo Vereda da Salvação, que é um espetáculo de palco, a gente se junta com um grupo de Natal, um grupo que já tinha mais de 15 anos de estrada, o Klaus de Shakespeare, e a gente monta com eles A Faça da Boa Preguiça, que foi um texto do Ariano Suassuna, e vamos dizer assim, foi o primeiro grande projeto que nós fizemos, né? Que foi o grande primeiro edital que nós ganhamos, que foi o edital da Eletrobras, do ano 2009. E com esse projeto a gente circulou por mais de 23 cidades, né? A gente teve um público de estimada, 16, 17 mil pessoas, viajando por cidades que muitas vezes nunca tinham tido contato com a produção teatral dessa natureza, porque a gente viajava com estrutura interessante, eram 18 pessoas na equipe, tinha uma estrutura bem, vamos dizer assim, bem profissionalizada para a realidade de muitas cidades que a gente passou. E é comum, por incrível que pareça, em 2012 é comum acabar espetáculos e ter senhoras chorando, pensando que eu morrer sem nunca ter visto uma peça de teatro. Você vê crianças assustadas com as máscaras e sair correndo. Então, isso é gratificante demais, olha, você poder levar teatro para essas cidades que comumente não têm esses mecanismos culturais de entretenimento, de diálogo com a sociedade. Então, e aí é isso o que o Sertão tem orgulho hoje também de fazer, além de preservar uma excelência artística, uma qualidade no seu trabalho, é ter agido sempre como multiplicadores desse processo, que a gente sempre vai com um espetáculo com oficinas gratuitas, formação de pessoal, enquanto produtores, gestores, pessoas que aprendem a elaborar projetos e caminham com suas próprias pernas. Né? Então, isso é o trabalho da gente hoje. Zé Guilherme teve um processo muito complexo, né, velho? Com o fim da Cabroeira,
houve muitas modificações na vida pessoal dele, ele passou por alguns processos bem complicados de vida e agora ele está retomando, né? Então ele já levou esse show novo dele, que é um show musical, não é um show, não tem nada a ver com o Sertão Teatro, apesar da gente estar trabalhando junto. Tem Fabiano Formiga também, que é músico do espetáculo e também toca com ele na banda. Mas é um show dele, é um trabalho que ele sempre desenvolveu tão bem, que é ele no palco e ele fazendo música. E ele está botando para frente isso e está retomando essa alegria de estar no palco, tanto fazendo música como fazendo teatro. A gente foi para um barzinho lá em Souza, barzinho Cabeça de Galo, barzinho muita figura o dono do bar. E uma dessas nossas conversas regadas a bons goles de cerveja, ele disse que tinha atingido sua maturidade artística com esse reencontro da música com o teatro. Então eu acho que é um cara que está aí com sangue na veia, aí, pronto para encarar novos desafios e retomar o palco com a sua música e dar continuidade ao trabalho com o grupo. Essa musicalização que acontece aqui no Brasil, então eu vivenciei de criança, de tanto ouvir música na rádio, como também executar. Então, inicialmente foi ali na rua, questões de carnaval, batucada, a minha mãe, né, o que ela ouvia, os meus avós. Então, acho que essa foi a primeira coisa que me levou à música. E bem depois foi que... Mas ainda na adolescência estudei numa escola de música, para retomar isso só aos 20 anos. Então, aos 20 anos eu estava num momento da vida em que tinha terminado o 2º grau, tinha voltado para João Pessoa porque eu tinha ido servir a Marinha em Natal e Recife, e quando cheguei aqui estava sem profissão definida e resolvi retomar o estudo de música. Então eu me inscrevi lá no departamento de música, já existia o curso médio, e iniciei o curso médio, conheci lá uma pessoa que foi muito importante na minha profissionalização, que foi o professor Odair Gomes Salgueiro, que foi um cara que veio de São Paulo para cá em 1979, quando houve a reestrutura da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Então ele era o único brasileiro que pertencia à orquestra, o resto era estrangeiro. Então ele veio de São Paulo para cá para ensinar percussão na universidade, e foi aí esse outro pilar, né, que somou com essa musicalidade que veio, entre aspas, naturalmente. Então veio a racionalidade da música, né, na música, então estudar, então foi também muito legal. Estudei lá no departamento de música, no bacharelado em percussão, não concluí. E estudei no departamento de artes na época, que era Educação Artística, Habilitação em Música, que foi o que eu concluí, que era uma parte, um curso era a parte pedagógica, assim, de métodos, era bem interessante, e o outro era a questão da técnica do instrumento. Então o bacharelado é voltado para a técnica do instrumento e não para o ensino da música. Eu acho assim que a música popular na Paraíba, ela é de um nível assim que não deixa a desejar a lugar nenhum do Brasil e do mundo. Porque em 1979, quando foi refeita, quando houve a reformulação da orquestra, porque se eu não me engano ela é da década de 40, não tenho certeza agora dessa data, mas ela já deve ter 40 e tantos anos ou mais. Ela influenciou na formação musical dos músicos da cidade, do estado. Porque quando os músicos começaram a ir para o departamento de música, então começou a ter-se um refinamento da música. Então alguns que gostam do jazz, né,
outros se interessam pelo samba ou pela música mais brasileira, porque também antigamente tinha essa história, a gente tinha que estudar a música europeia. Então, quando os músicos daqui começaram a chegar lá e voltar, aí foi que caíram a ficha, que quando chegava lá fora, os caras diziam, ó, nossa música nós conhecemos, eu quero conhecer a sua música, a música brasileira, e a gente não conhecia a música brasileira. Então isso para mim foi um sinal de alerta muito cedo, muito bom, de vir conhecer, talvez seja por isso essa ligação com a música também tradicional. Então foi quando eu voltei essa atenção para conhecer mais a música tradicional brasileira, diríamos assim, conhecer a raiz e o tronco para conhecer as folhas da árvore, né? Então todos, diríamos assim, todos os estilos que hoje a música brasileira influencia no mundo. O lado do teatro ele deu-se bem antes, assim também na minha infância. Eu ainda criança, com uns máximos 10 anos de idade, aconteceu uma coisa que deixou minha mãe preocupada. Eu quis fugir com um circo que veio aqui para João Pessoa, que ficou armado na Praça Tiradentes ali, Praça São Gonçalo, na torre, chamava-se Circo Real Espanhol. Eu fiquei apaixonadíssimo por esse circo e queria fugir com o circo. Cheguei lá, o circo foi embora. Voltei para casa chorando muito e minha mãe ficou preocupada e procurou. Ela trabalhava na universidade e procurou alguém da área de psicologia, lá no departamento de educação que ela trabalhava na época. E eu fui conversar com essa pessoa e depois ele conversou com minha mãe, lógico que ela me contou bem posteriormente, que ele chegou para ela e disse, ó, não precisa ficar preocupada, se existe algum doido na sua família, não é ele, mas tente encaminhá-lo de alguma forma, ou no teatro, alguma atividade ou esporte. Eu acho que na verdade eu era um menino imperativo, né? Então precisava canalizar aquela energia. Então eu fui para o núcleo de teatro infantil da universidade, que foi fundado lá com uma professora chamada Margarida Cardoso, uma professora muito antiga que esteve aqui. Foi aos meus 10 anos de idade, inclusive eu tenho essa foto, primeira vez que eu subi no palco. Então depois de muito tempo isso foi retomado quando eu fui estudar em educação artística, porque aí eu tive contato com o pessoal de teatro lá e também participei de alguns espetáculos. Mas chegou um momento que eu tive que decidir, assim, naquela época, profissionalmente, que eu queria e optei pela música. Ultimamente, há uns 2 anos atrás, foi um encontro aqui com o Sertão Teatro. Eu vim para cá para fazer uma oficina, dar uma oficina de percussão, mas aí esse fio aí foi retomado e, assim, foi muito bem recebido aqui. Então isso, diríamos assim, reacendeu essa chama e está sendo muito bom para a minha vida. Foi muito bom vir trabalhar aqui no Sertão Teatro. Vejo que, por exemplo, eu não me vejo como um cantor, mas eu consigo cantar, mas eu consigo também interpretar poemas. Então eu diria que é muito tênue essa margem aí. Então é muito próxima. Então eu aproveito disso, né? Gosto de fazer, me sinto bem, então uso esses artifícios, né? Mas hoje eu me considero assim, com esse reencontro com o sertão, um artesão que usa o corpo, que usa a voz e que também a escrita, né? Você pode usar esses elementos para construir algum trabalho, né? A Cabroeira foi em 99. Foi a convite de Eli, que eu tinha conhecido Eli na universidade. Eu passei um tempo lá como professor substituto e nessa época encontrei Eli e tal, e depois, quando saí, uns 2 anos e meio depois, eu encontrei Eli e ele me falou, estou com um grupo lá em Campina e tal. Aí eu disse, precisar de um percussionista, me liga. E depois de 15 dias ele ligou para mim e eu fui para Campina. E eu diria assim que foi o grupo que eu trabalhei de maior projeção aqui, né? Que foi uma sequência de coisas que aconteceram. Porque começamos ali em março de 99, em junho estávamos no
no maior São João do mundo. Em abril já estava no Abril Pro Rock, e depois fomos fazer em 2000 os 500 anos do Brasil na Alemanha, que estava vendo um festival lá, e o Cascabulho ia. Naquela época o Cascabulho se diluiu, e o Paulo André, que é o produtor, né, era o produtor de Chico Sainz e trabalhava com o Cascabulho, que faz o Abril Pro Rock, que é uma pessoa que tem um contato, né, tremendo assim no mundo da música, na cena mundial, né? E foi ele que fez o canal. Então foi a primeira turnê da Cabroeira ali em 2000, né? E depois, vários anos após, e até em 2001 logo nós nos transferimos para o Rio, e lá também foi muito legal assim dialogar com diversos grupos de lá do Rio que eu não conhecia, como Brasov, Banda La Fumenga, Seu Jorge, né, que não era conhecido também na época, o próprio D2, o Benegão, a velha guarda da Portela. Então todos esses foram grupos que a nossa gravadora, a Nikita Music, ela deu a oportunidade da gente estar dialogando com esses grupos. Então eu diria que foi um momento assim muito legal nessa troca de conhecimento musical. Muito bom. Bom, eu faço, tudo começa do desenho, na verdade. Eu trabalho, o desenho me parece que foi a primeira coisa que aconteceu, né? E o primeiro motor que aconteceu para que eu pudesse trabalhar, e foi desde a infância. Comecei a descobrir esse universo visual, de interpretação das coisas através do desenho. E recentemente eu descobri que o desenho é uma forma de definição, né? A partir do próprio nome desenho, desenhar significa elaborar, projetar, cortar. Desenhar significa designar. E eu acho que esse aí começa de tudo. E essas coisas que acontecem, por exemplo, com música, artes visuais trabalhando com imagem e movimento, vídeo, elas todas são aproximadas ao desenho. Até a própria poesia que eu faço, ela tem uma relação com o desenho, com essa forma de estruturação. O desenho como forma de estruturação, você começa a partir da observação. Você começa todo o desenho, que é uma invenção, não sendo aquele desenho de você copiar o que existe o desenho que você inventa situações, novas situações. Então você observa e você inventa, você cria. E isso, todas essas outras formas de interpretação, eles são movidas a partir da curiosidade. Eu tenho curiosidade de como é que o som interpreta a coisa visual, né? Então eu vou lá e procuro os meios e vou fazendo. Todas essas coisas, elas se entrelaçam, né? Se interpassam, elas são quase que diluentes uma das outras, né? Você vê a música, ela tem uma estruturação muito próxima do desenho, a poesia também, a gravura que já é desenho, a imagem que você fotografa, eu também trabalho com fotografia, ela é um desenho. Quando você observa algo, esse algo já está desenhado na tua cabeça. Antes de você mover o obturador da câmera, clicar, ela já está, você já viu aquilo ali, já decidiu por aquela imagem. Realmente eu me interesso por buscas, eu me interesso por situações onde não sejam situações convencionais, que não sejam situações acordadas pelo mecanismo de comércio, digamos assim, que é o que move geralmente as estruturas. Então essa busca ela se solta mais quando a música, por exemplo, é oriental. Ali tem uma outra forma, não só a oriental, como outras músicas que buscam estruturas diferentes, ou seja, mais investigativas, essas me interessam. Agora, a minha música ela não é oriental, na verdade. Se você procurar ver alguém da Índia, por exemplo, e que ela escute aquela música que eu faço, eles não vão ter nenhuma relação de identidade, porque a música oriental trabalha com uma estruturação bastante fixa, permanente, em cima de uma cultura milenar. E o que eu faço com a música é uma invenção. Ela lembra a música oriental por conta da liberdade e da busca, né, dessa investigação.
né? Essa coisa que vai buscando soluções, aí tem uma construção diferente dessa coisa que a gente faz aqui, geralmente a partir do comércio, né? Que é a música 4x4, né? A música com ritmos constantemente iguais. Aí você vê, não, parece indiana, parece oriental, mas na verdade ela tem uma memória disso, por conta da instrução, da investigação. A relação do desenho com a música é a partir da estrutura, né? O desenho ele tem uma estrutura e a música tem uma estrutura também. E quando eu vou construindo o desenho, que eu estou escutando a música, essa estrutura da música ela invade a estrutura do desenho, ela compõe e motiva essa estrutura do desenho. O compasso da música, a própria harmonia, ela vai dando assim uma cama para que o desenho aconteça. O que eu pinto, né, tem uma estruturação de desenho por trás, porque existe uma pintura que ela é plana e ela usa a utilização das manchas apenas, o contorno não é importante para aquela pintura. Isso não acontece com a minha pintura. A minha pintura tem contornos, ela tem linha, ela tem corte e ela surge do desenho. E esse desenho realmente é a mesma estrutura da música. E quando eu escuto, ela vai se construindo. A pintura também, as cores, as luzes. Essa forma de pintar, ela tem uma relação com a música. Para mim, assim, sempre é preciso estar criando, não importa o meio. Se eu não estou podendo desenhar, eu filmo, eu fotografo, que é um vício praticamente. Eu sempre, desde há muito tempo atrás, desde o videocassete, né, e a filmadora cassete, eu já tinha essa mania de sair filmando tudo, quanto mais que pudesse, de diversas situações eu documentava esse material. Eu escrevo há muito tempo, mas eu não tinha essa ideia de que aquilo era uma responsabilidade tão grande que eu pudesse ser chamado de poeta. E sempre guardei esses textos, e com as redes sociais eu coloquei muito à frente, assim, que eu escrevo todo dia também. Minha produção em todo sentido é muito grande. Eu escrevo aquilo como eu faço o desenho. Eu saio falando, fazendo construções com palavras e interpretando algumas situações que me interessam, coisas que são sensíveis. Ponho no papel e guardei muita coisa. Com a rede social eu coloquei no assunto do dia, né?